E se a verdadeira sabedoria financeira não estivesse nos livros de economia ou nos conselhos dos gurus da internet, hein? E se ela estivesse, na verdade, nos ensinamentos de um avô tibetano que nunca nem viu uma nota de 100? Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa visão sobre dinheiro que troca gráficos por princípios e planilhas por filosofia. Se prepara para uma perspectiva totalmente nova. O material de hoje, da Roquei Dube, já chega com um título que é uma bela provocação. Ela nos conta sobre o avô dela, um homem do Tibete que, segundo ela, ensinou sobre dinheiro de um jeito único. A autora, que perdeu a visão mas ganhou uma nova clareza, nos apresenta a sabedoria de um homem que misturava a calma de um monge com a mente afiada de um filósofo. E aqui a gente já começa a entender a figura central dessa história. Ele era o tipo de pessoa que, como a própria autora descreve, podia lhe dar uma aula de finanças sem sequer mencionar dinheiro. Aliás, acho que ele sequer sabia o que era um CDI, mas compreendia muito bem o conceito de riqueza. E essa compreensão dele aparecia de uma forma muito natural. A autora puxa uma lembrança da infância. Lembro-me de tê-lo visto sentado pacientemente sobre uma árvore centenária, enquanto eu, aos 8 anos, ainda vi o dinheiro como aquelas notas coloridas capazes de trocar por doces ou um brinquedo novo. Algo parecido com a mágica dos contos infantis. É nesse cenário que a lição fundamental aparece. A autora olha para o nosso mundo hoje e faz uma contraposição. Hoje, quando vejo ironia proposital, pais e mães aflitos tentando ensinar a educação financeira aos filhos, percebo que talvez estejam começando pelo lado errado da equação. Não me leve a mal, é ótimo falar de juros compostos, ações, dividendos, mas se os princípios não são ensinados antes dos cifrões, então, sinto informar, estão construindo castelos de areia na maré alta. E é dessa base de valores que a autora extrai 7 princípios financeiros essenciais, que são, na verdade, uma tradução da sabedoria do avô dela para o nosso mundo. O primeiro deles já nos convida a repensar a própria natureza do dinheiro. Ele é energia. E como toda energia, precisa ser usado com sabedoria. O avô dela tinha uma analogia poderosa para isso. Ele dizia que o dinheiro era como a água que corria dos picos do Himalaia, essencial para a vida, mas perigoso se mal utilizado. Traduzindo para a linguagem financeira, é simples. Se não souber administrar, ele escapa pelos dedos. Sabe, não adianta ensinar uma criança a contar moedas sem que antes ela entenda que cada uma delas é uma decisão e não apenas uma moedinha. O que nos leva direto para o segundo princípio que bate de frente com a cultura das redes sociais. Riqueza é liberdade, não ostentação. A autora explica bem essa diferença. Olha só, não tem nada de errado em gostar de um pouco de luxo. A questão aqui é o equilíbrio. Ostentar riqueza sem ter uma base sólida, tipo comprar uma Ferrari e não ter dinheiro para gasolina. Hoje em dia, com influências mostrando jatinhos e bolsas milionárias como se fosse essencial para respirar, talvez seja a hora de lembrar que a verdadeira riqueza está na possibilidade de escolher livremente como viver, e não em ficar mostrando para o mundo como se vive. O terceiro princípio vem para reorganizar as nossas prioridades profissionais e financeiras. A máxima é: trabalho é sagrado, dinheiro é consequência. É uma ideia que parece simples, mas é de uma profundidade. O avô dela, que não sabia nada sobre IPOs ou startups, entendia uma coisa que muitos CEOs de hoje ainda não sacaram. Trabalhe com excelência, com paixão, com comprometimento, e o dinheiro vai ser uma consequência inevitável. Fazer o caminho inverso, focando só no dinheiro, leva a uma busca constante, sem nunca alcançar satisfação de verdade. Agora, o quarto princípio. Um verdadeiro antídoto para a ansiedade moderna. Dinheiro rápido não existe nem nas fábulas do Himalaia. A autora é bem direta sobre as consequências de ensinar o contrário. Se você ensinou seu filho que ganhar dinheiro é tão fácil quanto dar 2 cliques no celular, prepare-se para sustentar esse jovem por muito tempo. A riqueza, dizia o avô com uma paciência infinita, é fruto do tempo e do esforço constante. Não existe atalho. O que existe é disciplina e paciência. O quinto princípio conecta o nosso bolso com a nossa mente. Cada ação financeira tem uma reação emocional. Essa ideia é basicamente a base da psicologia econômica. O avô dela talvez nunca tenha ouvido falar nisso, mas ele sabia perfeitamente que cada decisão financeira gera impactos emocionais muito poderosos. Gastar traz um prazer imediato e muitas vezes um remorso que vem depois. A serenidade financeira vem de escolhas conscientes, não de impulsos. O sexto princípio nos lembra daquilo que realmente importa na vida. Uma coisa que transcende qualquer extrato bancário.
A maior riqueza está nas relações humanas. Aqui a autora é categórica sobre o limite do poder do dinheiro. Não importa o tamanho da fortuna acumulada, dinheiro nenhum compra amizade sincera ou amor verdadeiro. Dá para pagar um exército de assessores financeiros, mas jamais vai ser possível comprar respeito genuíno ou companheirismo autêntico. O investimento primeiro tem que ser nos relacionamentos. O resto é complemento. E a gente chega ao último e talvez o mais libertador dos princípios. A sabedoria financeira não tem ponto final. Isso quer dizer que aprender é um processo contínuo. Aprender sobre dinheiro é uma jornada, não um destino. O verdadeiro sábio, e aqui a autora se lembra dos olhos tranquilos e penetrantes do avô, entende que sempre vai haver algo novo para aprender. O mercado financeiro muda, as pessoas mudam, o mundo muda. Se adaptar faz parte do processo. Depois de apresentar esses 7 pilares, a autora faz uma pergunta que muita gente pode estar se fazendo agora. Por que compartilhar tudo isso em vez de falar sobre ETFs, ações ou criptomoedas? E a resposta é o coração de toda a mensagem dela. Porque ela descobriu que não foram as fórmulas ou as técnicas de investimento que garantiram sua tranquilidade financeira. Foi, isso sim, o fundamento moral que ela aprendeu quando criança. Aquele mesmo fundamento que muitos hoje negligenciam em troca da promessa vazia de dinheiro rápido e fácil. A conclusão da autora é um chamado à ação. Antes de ensinar sobre dinheiro, é preciso ensinar sobre valores. Antes de ensinar a investir, é preciso ensinar a pensar. A verdadeira riqueza, como a avó dela mostrou, não está nos números, mas nos princípios. E ela encerra com uma frase inesquecível que resume toda a sua filosofia. Afinal, quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, não eu. E com essa reflexão poderosa, fica a pergunta no ar para todo mundo. Os nossos planos, os nossos investimentos, a nossa relação com o dinheiro, tudo isso é sustentado por princípios sólidos ou por promessas de ganhos fáceis que flutuam com a maré? Essa análise foi baseada num texto incrível da Roqueidub, do blog Dinheiro que Me Veja. A gente agradece imensamente ao professor Júlio Facó pela curadoria desse material. Se essa perspectiva também fez sentido por aí, deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever para mais análises como esta. Até a próxima!